Eu venho saudar os ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu venho fazer um vídeo com o seguinte tema: um lugar perfeito. Em Apocalipse, no capítulo 22, no capítulo 21, tem um verso que diz assim: E vi novos céus e nova terra, e eis que as coisas velhas já haviam se passado. E diz mais no capítulo: diz que lá não haverá dor, lá não haverá tristeza, lá não haverá angústia. Lá não vai necessitar de sol, porque a glória do Cordeiro vai iluminar tudo. Lá não vai haver a depressão. Lá não vai haver a angústia. Lá não vai haver a desilusão. Lá não vai haver o cansaço. Lá não vai haver o envelhecimento. Lá não vai haver a dor emocional, a dor física. Não vai haver. Nesse lugar que a Bíblia nos relata. Aí você talvez venha para mim e vire e fala assim: Mas Jeová, esse lugar é uma utopia. Não existe possibilidade desse lugar existir. Não tem como. Não tem um lugar, não existe um lugar perfeito para o ser humano viver. Mas eu lhe digo, existe sim. Existe. Saiba de uma coisa, quando Deus criou o homem, quando Deus formou o homem e pôs ele no jardim do Éden, Deus criou não somente o homem perfeito, Deus criou um lugar perfeito para o homem viver. Um lugar onde não havia dor, onde não havia nenhum desses males que existe hoje na humanidade. Mas a partir do momento que Adão e Eva pecaram, que Adão e Eva deixaram o pecado entrar na vida dele, o pecado não só corrompeu a natureza humana, como o pecado corrompeu todo o universo. O pecado trouxe a dor, o pecado trouxe a morte, o pecado trouxe os desastres, o pecado trouxe tudo de ruim, pestes e tudo mais que você conhece hoje. Foi o pecado que trouxe. A criação perfeita que Deus fez, o pecado estragou. O pecado não só estragou, o pecado afastou o homem de Deus. O pecado não só afastou o homem de Deus, o pecado trouxe uma condenação sobre a vida do homem. E esse foi o pior. Esse foi o mais triste para mim e para você. Porque essa condenação era justamente o afastamento eterno de Deus. Essa condenação era nós sermos afastados da fonte de vida. A fonte de vida que é Jesus Cristo. Aquele que nos dá felicidade, aquele que nos dá paz. E essa era a condenação que o pecado trazia sobre a humanidade. O afastamento eterno de Deus. E o pecado trouxe essa condenação. O pecado trouxe o afastamento de Deus, como o pecado destruiu a criação perfeita que Deus fez. O pecado corrompeu o caráter do homem, onde nós vemos bandidos, onde nós vemos ladrões, onde nós vemos homens fazendo mal ao seu próximo, ao seu semelhante, matando, homens cruéis. O pecado corrompeu a natureza que Deus fez também, onde nós vemos catástrofes, tsunamis, terremotos, maremotos e tudo mais. O pecado corrompeu a genética do homem, onde nós vemos anomalias, defeitos genéticos que Deus não fez para o homem, mas infelizmente devido ao pecado traz isso sobre o homem. O pecado corrompeu a criação, o pecado corrompeu tudo que existia na criação de Deus. Animais passaram a devorar outros animais, a fazer mal, serpente passou a picar o homem e tudo mais. E além do mais ainda tinha a condenação. Mas acontece que um dia Deus olhou para mim e para você, e Deus amou a mim e amou a você de uma forma incondicional. Deus viu que o pecado iria nos destruir. Deus viu que nós seríamos ceifados pelo pecado. Deus viu que nós seríamos afastados dele eternamente, nós não iríamos suportar. E Deus começou a se entristecer com aquela situação. Mas Deus precisava ser justo. O homem tinha que pagar pelo seu pecado. Alguém tinha que pagar pelo pecado do homem para que o homem pudesse se aproximar de Deus. E Deus decide enviar o seu melhor para mim e para você. Deus decide enviar o seu único filho, Jesus Cristo, para descer essa terra como homem, como eu e você. E não somente isso, Jesus Cristo pagaria pelos meus e seus pecados. A nossa dívida com Deus, Jesus Cristo iria pagar por ela.
A nossa dívida com o pecado, Jesus Cristo iria pagar. O castigo que nós deveríamos sofrer por causa de nossos pecados, Jesus Cristo iria sofrer o castigo no nosso lugar. Deus estava proporcionando um meio de sermos salvos através de seu Filho amado Jesus Cristo. E Jesus Cristo veio a essa terra para cumprir essa missão, resgatar eu e você dessa doença chamada pecado. E Jesus Cristo desceu a essa terra, caminhou até a cruz. E na cruz ele recebeu prego, coroa de espinhos, foi furado com uma lança. Na cruz, Jesus Cristo sofreu as piores dores que um ser humano pode sofrer. Jesus Cristo, sendo Deus Santo, teve que suportar o terrível pecado meu e seu. Jesus Cristo, sendo Deus Santo, perfeito, teve que suportar o pavor de carregar todos os pecados da humanidade sobre ele. Mas Jesus Cristo assumiu esse castigo. Jesus Cristo assumiu esse sacrifício incomparável e pagou pelos meus e seus pecados. Jesus Cristo morreu naquela cruz com os meus e seus pecados, selando o pagamento meu e seu para nós termos a salvação. Mas ao terceiro dia, Jesus Cristo venceu a morte, a consequência do pecado na minha vida e na sua. E Jesus Cristo venceu o pecado. Jesus Cristo venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. E após a sua ressurreição, Jesus Cristo foi assunto aos céus. Hoje, Jesus Cristo está nos céus, preparando uma cidade. Uma cidade que a Bíblia nos relata que lá terá coisas inimagináveis, que o homem nunca viu. A Bíblia diz que o que o olho nunca viu, o que o coração do homem nunca sentiu e o que o ouvido do homem nunca escutou é o que Jesus Cristo está preparando para nós nessa cidade. Jesus Cristo está preparando coisas inimagináveis, sabe demais. O homem vai poder vivenciar coisas inexplicáveis nessa cidade. Por quê? Porque lá não vai existir o pecado. O pecado que nos aflige nessa terra vai ser exterminado por Jesus nessa cidade. E Jesus Cristo um dia vem nos buscar para nos levar para essa cidade. Porque essa cidade é perfeita. Porque lá nós vamos habitar com Jesus Cristo face a face. Jesus Cristo vai habitar conosco todos os dias. E saiba, meu amigo, essa cidade é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Ter a vida eterna é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Não é para uma classe de pessoas, não é para a salvação de Deus não é elitista. Não é para um grupinho de pessoas, é para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Sabe, meu amigo, essa cidade é para você. E saiba que Jesus Cristo quer levar você para essa cidade também. Mas só que para você ir para esse lugar perfeito, ir para os céus, habitar com Jesus Cristo eternamente, você precisa confessar o nome de Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida. Você precisa assumir um compromisso com Jesus Cristo para a sua vida toda. Você precisa assumir esse compromisso e querer Jesus Cristo na sua vida. Porque a partir do momento que você aceitar Ele como seu Salvador, os seus pecados vão ser perdoados por Ele, que tem autoridade para perdoar. Não somente isso, seu nome vai ser escrito no livro da vida. No livro da vida que está escrito o nome daqueles que são salvos. E a partir do momento que você ter o seu nome escrito no livro da vida, que o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz por perdão de meus e seus pecados, você vai ter o direito de acesso a esse lugar. Você vai poder entrar pelas portas a esse lugar, a essa cidade perfeita que Jesus Cristo tem preparado para mim e para você. Saiba, meu amigo, Jesus Cristo não olha para o seu passado. Jesus Cristo não olha o que você é hoje. Jesus Cristo quer que você venha para Ele. O Jesus Cristo, a especialidade dele é apagar o passado. Jesus Cristo quer transformar a tua vida. Jesus Cristo quer modificar o teu ser. Jesus Cristo quer lhe dar um novo caráter. Jesus Cristo quer lhe dar salvação. Jesus Cristo quer lhe tornar, não deixar de ser... Jesus Cristo não quer que você seja apenas um cidadão brasileiro. Jesus Cristo quer bem a mais. Jesus Cristo quer te tornar um cidadão celestial, uma pessoa do céu. E isso se garante através do sangue de Jesus Cristo. Eis que Jesus Cristo está lhe chamando para a salvação.
A salvação é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo e se arrependem de seus pecados. Venha para Jesus Cristo ainda hoje. Procure Jesus Cristo. Garanta o seu lugar nesse lugar perfeito, nessa cidade que Jesus Cristo está preparando para nós. Se você quer garantir um lugar para você nessa cidade e quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador, levante a sua mão e diga: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como meu Salvador. Eu peço a Ti que o Senhor perdoe os meus pecados e peço mais. Peço a Ti que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, porque nesse momento eu faço parte de Ti. Venha para Jesus Cristo. Ele lhe chama para a salvação. Ele lhe chama para que você possa adentrar nos céus, nesse lugar perfeito, pelas portas. Jesus Cristo está lhe chamando para a salvação. Seja livre do pecado. Garanta a salvação. Garanta o acesso aos céus através de Jesus Cristo.